Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, um dos homens fortes há muito tempo do governo Vladimir Putin, na condição de presidente ou de primeiro-ministro. Vamos ouvi-lo. Tivemos uma conversa tripartite com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba. Este encontro aconteceu sob iniciativa do lado turco, como resultado de conversas entre os presidentes Vladimir Putin. Ele foi proposto pela Turquia, nós concordamos, nós somos a favor de todo e qualquer contato nas questões da crise atual da Ucrânia e as formas de sair dessa crise. Uma coisa que dissemos logo no início foi que deveria haver um valor adicional a esses contatos, e eles não devem ser usados pelos colegas ucranianos que fazem isso de forma regular para substituir ou reavaliar negociações que estão acontecendo no território russo com a ajuda do presidente de Belarus. O encontro de hoje confirma que não há alternativa a esse caminho. Nós falamos muito na iniciativa sobre questões humanitárias e explicamos quais medidas estão sendo tomadas pelos nossos militares no local para facilitar o destino de civis que se encontram reféns dos chamados batalhões voluntários da Força de Defesa. E eles estão sendo usados como reféns, como escudos humanos. Então, autoridades usaram essa estratégia, falaram à mídia a respeito. Nós confirmamos que a iniciativa colocada pelo lado russo para abrir corredores diários humanitários continua ativa e as rotas e os horários do corredor são determinados por aqueles no local, baseados na análise da situação e a necessidade de escolher as rotas mais seguras para trazer os civis em segurança. E é claro que nós lembramos aos nossos colegas que na última rodada de negociações em Belarus, o lado russo propôs ideias concretas do memorando de um documento, de uma minuta de um documento. E o lado ucraniano levou essas discussões para discutir em Kiev e disseram que dariam a resposta muito rapidamente, porque nós queremos continuar uma conversa séria nessa plataforma de Belarus, mesmo sem a troca de papéis formais, mas para concordar de alguns pontos que precisam ser concordados para encerrar a crise na Ucrânia e assegurar a segurança do continente europeu, levando o interesse de todos os lados, sem exceção. Então, em resumo, foi o que discutimos hoje, e agora eu posso responder a perguntas. Agora do canal 1 da Rússia. Channel 1. Please go ahead. Pode fazer a sua pergunta. 1 second. Anadolu, the Turkish media. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Só um segundo, essa pergunta vai precisar ser traduzida para o senhor Lavrov. É da mídia turca. Savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Fazlası ya da azıyla karşı karşıya mısınız? Öncelikle bu soru. This was my first question. Foi
Em relação à ajuda à Ucrânia, o senhor poderia concordar em avançar? O senhor aceitaria a oferta da Polônia? Eu não entendi a tradução muito bem para o russo, mas se a questão é como a operação militar está progredindo, eu diria que essas avaliações são feitas pelo nosso Ministério da Defesa e pelo presidente, que é o comandante-em-chefe. E eles disseram que a operação está seguindo de acordo com o alvo. Em relação aos suprimentos vindos do exterior, nós vimos como isso é perigoso, a conduta dos colegas ocidentais, incluindo a União Europeia, que violaram os princípios e valores ao entregar armas letais à Ucrânia, incluindo milhares de sistemas de defesa portáteis e que podem ser levados para qualquer lugar e que são usados por terroristas para ameaçar civis. Onde esses milhares de sistemas de mísseis estão, onde eles estão sendo usados? É a pergunta que eu faço aos colegas europeus. E se eles estiverem interessados em encerrar a ameaça da Ucrânia à Rússia, não há como isso possa ser controlado. Então, as ameaças continuam a aviação civil, não só nos céus da Ucrânia, mas em toda a Europa. Em relação se nós planejamos atacar outros países, não, nós não planejamos atacar outros países, nós não atacamos a Ucrânia. Como já explicamos muitas vezes, uma situação se desenvolveu na Ucrânia que causou uma ameaça direta à Federação Russa. Apesar de muitos anos de nós lembrarmos e fazermos propostas em relação a essa situação, como o presidente Putin disse, e ele disse várias vezes, novos fatos foram descobertos nos territórios liberados, especialmente Donetsk e Lugansk, e há evidências de que houve um ataque planejado a essas repúblicas para acontecer neste mês. E é claro que tivemos fatos claros, flagrantes do que o Pentágono está fazendo, usando fundos dos Estados Unidos, usando laboratórios biológicos, usando o território ucraniano para usar patógenos que poderiam criar armas biológicas. E o fato de que Washington tenha negado isso publicamente, esses rumores, como eles chamam de rumores dessas atividades proibidas, não é surpreendente. A União Europeia tem falado disso, que eles não têm dados sobre qualquer atividade biológica na Ucrânia. Isso não é surpreendente também. O que o representante da ONU disse é que eles não tinham esse tipo de informação, o que também não é surpreendente, porque é claro que os americanos estão fazendo isso em segredo, como eles fazem em outros estados, na região pós-soviética, criando as suas próprias armas biológicas ao longo do perímetro da fronteira da Federação Russa e também da China. Portanto, não há como negar isso. Há uma convenção proibindo o uso de toxinas e armas biológicas e ela requer que seja reportada qualquer atividade que aconteça nos territórios. E se eu entendi sua pergunta corretamente, esta é minha resposta. Aqueles que estão na Ucrânia com armas devem perceber que eles serão responsabilizados por suas ações. Aqueles que são responsáveis por mandar mercenários à Ucrânia
para lutar nas tradições de batalhas do passado, isso pode custar vidas. CNN, please. Agora uma pergunta da CNN, da CNBC, por favor. A Rússia tem usado diferentes palavras para justificar a invasão da Ucrânia. O senhor disse agora que é pelo povo ucraniano, mas como é possível justificar o bombardeio de uma maternidade, de um hospital pediátrico? O senhor acredita que, com o presidente Zelensky, que isso é uma atrocidade, usar crianças grávidas e mulheres como alvo? Em relação à Rússia hoje tem um prejuízo de 40 bilhões de dólares. Como o senhor justifica às pessoas na Rússia esse ataque e algo que o resto do mundo não acredita? Muito obrigado. Em relação à maternidade, foi a primeira vez que nós ouvimos esses gritos dramáticos sobre a chamada atrocidade conduzida pelas Forças Armadas Russas. Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, a delegação apresentou fatos sobre essa maternidade sendo usado como uma área como um batalhão e como um lugar de radicais. E nós demos todas as mulheres grávidas e as enfermeiras e enfermeiros uma saída para que eles deixassem esse espaço de radicais. E isso aconteceu 3 dias atrás. Então, pode tirar a sua conclusão em relação a como a opinião pública tem sido manipulada. Eu já vi reportagens do seu canal e de outros da mídia ocidental. E eu sei que é uma situação dramática, mas o outro lado, infelizmente, eles mudam a narrativa. Em relação à economia russa, o presidente e o nosso governo estão lidando com esse tema. Nós vimos e vocês têm nos dito, nós estamos usando muitas palavras para usar o que está acontecendo na Ucrânia. Nós estamos conectados aos fatos. E a Ucrânia é um estado anti-Rússia há muitos anos. E isso ficou público desde o início dos anos 2000, com as demandas da Ucrânia de escolher entre estar do lado russo ou do lado ocidental, conosco ou contra nós. Então, que tipo de valores foi passado ao povo ucraniano? Nós vimos essa manipulação em candidatos pró-Ocidente em 2009, acredito, violando a Constituição da Ucrânia. As cortes na Ucrânia adotaram uma decisão inconstitucional de ter um terceiro turno de eleições. E uma série de manipulações aconteceu nesses anos e ninguém falou disso na época. Mas a Ucrânia continuou sendo uma ferramenta experimental pró-Ocidente. E que, quando a OTAN começou a exigir que eles poderiam ter a liberdade de escolher participar da aliança da OTAN, quando mísseis foram destacados como ameaça à Federação Russa, nós descobrimos que armas biológicas estavam sendo desenvolvidas em instalações na Ucrânia. Quando eles começaram a questionar o status de Estado não nuclear,
nós começamos a apelar à consciência e à razão e pedimos a eles que seguissem os princípios de segurança do continente europeu. E eles disseram, nós podemos discutir qualquer ponto, mas não levante a questão da liberdade de entrar para a OTAN. Mas por que nossa segurança, nossos interesses de segurança devem ser determinados pela OTAN e que isso não traria um risco para nós? Eles não podem falar assim conosco. Portanto, nós não estamos interessados em justificar nossas ações na Ucrânia. Nós as apresentamos de forma muito clara. Nós não queremos a militarização da Ucrânia, porque mesmo sem a OTAN, eles podem ter sistemas de mísseis que têm como alvo nosso território. E nós não queremos ver uma tendência contínua de um Estado neonazista na Ucrânia, com tradições nazistas, com batalhões, usando a suástica, marchando, ou uma insígnia das SS. Essas unidades são treinadas com atos para fazer atos terroristas. E o presidente Putin já disse muitas vezes que quando nós pedimos a não expansão da OTAN, nós estamos preparados para discutir garantias de segurança para o Estado ucraniano, junto com garantias de segurança para os países europeus e para a Rússia. E a julgar pelos discursos do presidente Zelensky, essa abordagem está começando a ser entendida, e isso nos dá razão para otimismo. Em relação aos nossos problemas econômicos, nós lidaremos com isso. Nós lidamos já com problemas em todos os passos da nossa história, sempre que esses problemas aconteceram. Desta vez, eu garanto que nós sairemos dessa crise. Nós estamos cuidando da nossa saúde mental e com a consciência limpa. Nós não temos ilusão de que o Ocidente é um parceiro confiável. Quando o Ocidente fala de valores, ele não cumpre o que diz. Então, o Ocidente pode trair a todos, a qualquer momento, inclusive os seus próprios valores. Então, onde vimos os direitos da propriedade serem traídos no toque de um dedo, onde vocês viram que a presunção da inocência ser retirada pelo sistema de justiça ocidental, ser ignorada e ser violada? Eu asseguro a vocês que nós lidaremos com essa dificuldade e faremos tudo para assegurar que nós não dependamos do Ocidente nessas áreas que são significativas para o nosso povo. Agora, pergunta do Channel One. Senhor Lavrov, Please speak into the microphone. fale ao microfone, por favor. Eu gostaria de usar uma das frases recentes, declarações dadas em Kiev. Um representante do presidente disse que estava pronto para uma solução diplomática, mas negociações sérias só podem ser feitas no nível presidencial. O senhor acredita que neste momento ou no futuro isso pode ser negociado entre os presidentes? Bom, eu acho que todos sabem que o presidente Putin nunca se recusou a estar em contato, mas nós gostaríamos que esses contatos fossem feitos não à toa, mas com pontos específicos de acordo. Nós falamos com o senhor Kuleba a esse respeito hoje, e eu lembrei de que nós sempre somos a favor de um encontro se pudermos ter algum valor adicional e resolver um problema. A liderança ucraniana, desde o golpe inconstitucional, prefere encontros para que possam mostrar na mídia
nos quais possam simular decisões concretas, usando contatos reais na frente das câmaras de TV. Quando tivemos os acordos de Minsk, o presidente Zelensky sempre disse: vamos nos encontrar, vamos fazer uma reunião. E quando nós quando lembramos os colegas da Ucrânia que em outubro de 2019 houve um encontro em Paris e as decisões não foram implementadas, mais uma vez eles repetiram que que a gente deveria se encontrar. Então, qual foi a razão de fazer esse encontro em Paris e depois mais uma cúpula? Portanto, essa maneira de recontar e de fugir da essência do problema tem efeitos externos. Eles exigem que tiveram a ajuda dos britânicos, dos turcos, até mesmo dos turcos, para criar umas reuniões. Trouxeram ministros da Alemanha para conversa. Uma série de iniciativas partiu da liderança de Kiev, mas todas têm a mesma função: substituir suas próprias ações para implementar os acordos com um efeito externo. Então, o presidente Putin não se recusa a um encontro com o presidente Zelensky, e eu espero que haja uma necessidade para isso um dia, mas antes disso, as preparações devem ser feitas, os preparativos devem ser feitos para essas conversas. Nós já fizemos algumas em Belarus, e agora eles voltarão com as respostas às nossas propostas. Agora, da mídia ucraniana. Senhor Lavrov, sempre que a Rússia fala de desnazificação, isso acaba levando ela não trata da catástrofe que vem acontecendo. Nós ouvimos falar de sequestros também na Crimeia, mulheres que foram sequestradas. Eu gostaria de que meus colegas na Turquia soubessem o que está sendo feito na Crimeia. Eu sou da Crimeia e eu gostaria que o mundo soubesse o que está acontecendo. Bom, o senhor diz que esses são fatos, mas eu acho que essa é uma palavra diferente, é falso. As telas de TV estão cheias de mentiras, de notícias falsas. Eu não vou tratar desse suposto sequestro de autoridades locais na Crimeia, que o senhor mencionou em sua pergunta, mas eu sei o que o regime de Kiev faz. Eu ouvi ontem que o representante Shevchenko desapareceu, e também o Sr. Karev, que era da equipe de negociação, e que ele foi assassinado. Primeiro nós ouvimos que ele foi acusado de alta traição e depois executado sem julgamento pelo Serviço Secreto da Ucrânia. Depois nós ouvimos que foi algum tipo de acerto de contas. Então, se olharmos para histórias individuais, nós iremos descobrir várias coisas que nos enfurecem e interessantes nesse aspecto. Mas a Ucrânia acaba usando isso, inventa histórias para manipular a opinião pública, inclusive na Turquia, e para influenciar as políticas externas. Então, esse exige conversas sérias, ações sérias. O senhor pode dar vários nomes, o senhor pode dar nomes de qualquer pessoa aqui. Eu farei investigações, mas eu não sei deste incidente. Eu sei do senhor Shevchenko, que desapareceu em Kiev. Não é uma entrevista, essa aqui é uma coletiva de imprensa. Então, nós passaremos a palavra agora aos seus colegas. Eu acho que o senhor já fez a sua pergunta e
Italian news agency. Agora da agência de notícias italiana. Microphone, please. Use o microfone ao fazer sua pergunta, por favor. Muito obrigado. Aren't you Sky News? We invited Da- the Italian news agency. Microphone, please. Da Sky News. Maria, this is a democracy. Essa é uma democracia. Quem quiser fazer a pergunta pode fazer. Fala-se sobre o uso de armas biológicas e ataques. O que o senhor pode falar a esse respeito? I have just said Como eu disse, that we are very nós estamos alarmed by the muito information that preocupados has com a come out informação que Pentagon chegou having sobre o created Pentágono ter criado dezenas bioweapon de armas biológicas, laboratórios de armas biológicas na Ucrânia, como parte de seu programa de criar laboratórios de armas biológicas em todo o mundo, violando a Convenção da Proibição de Armas Biológicas e Tóxicas. Nós pedimos formalmente como eles poderiam explicar isso e nós aguardamos a resposta. Quer eles tenham usado essas armas ou não, nós não sabemos, nós não temos dados concretos, mas não são experimentos pacíficos, são experimentos para criar armas biológicas que sejam aperfeiçoadas tecnicamente. E eu não tenho dúvidas a esse respeito. Microphone, please. Mr. Lavrov, the Senhor US Lavrov, say openly, os Estados Unidos disseram abertamente your ambassadors have been instructed, que embaixadores that their ambassadors have been que os instructed embaixadores foram instruídos a persuadir os países a entrar nas sanções à Rússia. O senhor instruiu os seus embaixadores a fazer algo a respeito? Well, you know, as far as our ambassadors, Em relação aos nossos embaixadores, nós os brifamos em relação ao que temos e são fatos relacionados à situação, baseado na informação que temos no Ministério das Relações Exteriores, e nossos embaixadores estão trazendo essas informações aos líderes de países para que eles tenham um quadro objetivo do que está acontecendo. Nós não iremos percorrer o mundo forçando nações soberanas, membros da ONU, a seguir ordens de outro irmão. Então, nós somos educados. Não é a nossa tradição. O que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos está fazendo, o fato deles exigirem que Egito, países da Sudeste Asiático e até mesmo a China sigam essas sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos, é um desrespeito muito grande às grandes civilizações. Eu não imaginaria que eles teriam tanto desrespeito, mas qualquer coisa pode vir dos Estados Unidos para levar essa russofobia à frente. Agora, uma pergunta da Sky News. Sky News is over there. No, that's Italian Sky News, the original one. Agora vamos à Sky News em inglês agora. Obrigado por ouvir minha pergunta. O senhor disse que a Rússia não tem intenção de invadir a Ucrânia. E o senhor disse agora que a Rússia não invadiu a Ucrânia, quando claramente invadiu a Ucrânia. O senhor disse também que a Rússia não feriria civis. E milhares de civis foram feridos, até hospitais foram atacados. Por que os ucranianos deveriam levar o senhor a sério, com todo respeito, e também o resto do mundo? Em relação aos hospitais, a maternidade, eu já expliquei, eu já falei a respeito. Nenhuma mídia ocidental, nenhum órgão de imprensa mostra que nós havíamos falado disso 3 dias atrás, em relação ao que havia naquela maternidade.
verdade. Em relação ao que fazemos, que diríamos que fazemos e o que fazemos, nós buscamos um caminho diplomático até o fim. Nós apresentamos nossas propostas extensas, as nossas minutas e a questão da OTAN, da entrada na OTAN, a questão da segurança na Europa, para o interesse de todos os países de interesse, incluindo a Ucrânia. Disseram para nós que a Ucrânia era deles e que nós decidiremos o que aconteceria e faremos o que quisermos. Então, muito do que a gente propôs foi rejeitado, incluindo a inadmissibilidade das ameaças da Federação Russa. E o presidente Putin explicou claramente por que ele decidiu conduzir essa operação militar especial. E eu espero que, mesmo que vocês não mostrem isso aos seus ouvintes, ao seu público, os senhores tentem entender que essa lógica que é muito clara. Nós queremos a Ucrânia amigável, desmilitarizada, uma Ucrânia que não traga ameaça, uma Ucrânia que não seja um Estado nazista, na qual não haja proibição da língua russa e da cultura russa e da Igreja Ortodoxa. Tudo isso foi apresentado e isso vem acontecendo nos últimos 8 anos. Nossos apelos aos colegas do Ocidente para persuadir o lado ucraniano a pensar racionalmente sobre isso foi recebido com silêncio. Então, quando se trata da língua russa, uma lei contra o uso da língua russa foi aprovada na Ucrânia, tornando o ucraniano a única língua oficial do país e todas as outras são de segunda classe, incluindo o ensino nas escolas e nas universidades. Então, não só apenas, mas também a Hungria, a Bulgária, todos expressaram a insatisfação com isso. Mas a Ucrânia fez algo simples. Eles criaram exceções para línguas europeias. É uma solução muito elegante, porque o russo foi o único idioma impedido, apesar da lei garantida na Constituição. E o Ocidente ficou em silêncio, porque isso prova que o Ocidente quer usar a Ucrânia contra tudo que é russo e contra a própria Rússia. E é isso que o Ocidente fez em relação ao plebiscito na Crimeia. Lembre do que aconteceu em Kosovo. A OTAN criou uma situação com bombardeios para desintegrar a Iugoslávia. E quando as autoridades de Kosovo locais declararam independência, todo o Ocidente aplaudiram e apoiaram essa democracia e a liberdade de escolha. Por que os albaneses poderiam fazer isso e o povo da Crimeia não? Os albaneses não só foram autorizados, como promoveram sua causa. Porque um país externo, como o Reino Unido, ajudou a fazer isso, para evitar que se criassem países grandes nos Balcãs. E é isso que aconteceu também, vinha acontecendo com a Federação Russa. Nós entendemos que essa não é uma questão da Ucrânia, é uma questão de uma agressão com tudo que é russo. Religião, cultura, interesses, segurança, etc. E é claro que a reação do Ocidente às nossas ações foi absolutamente, foi essa resposta, trouxe essa resposta obstinada. Então, é uma questão de vida e morte, é uma questão dos direitos do russo de estarem no mapa político mundial. Muito obrigado. Eu sou da CCTV. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que não houve progresso em relação ao cessar-fogo. A minha pergunta é:
se há algum resultado dessa reunião, desse encontro, e qual o seu plano para a crise no momento? Eu já disse no início que nós viemos aqui não para substituir as negociações criadas pelo presidente da Rússia e pelo presidente da Ucrânia, que estão acontecendo no território de Belarus. É ali que as questões práticas são discutidas. E é ali que uma explicação clara foi dada do que precisa ser feito para encerrar essa crise, que é a respeito da desmilitarização, a desnazificação da Ucrânia, entre outros pontos. E uma conversa nesse sentido está acontecendo lá. Nós queremos que as nossas contrapartes não criem uma rota paralela aqui, que é algo que talvez que o lado ucraniano queira, que é substituir o trabalho real de acordos implementados, criando novos formatos, que isso cria uma visão, uma ideia de atividade. Então, em relação aos eventos hoje, eu não estou surpresa do que o Sr. Kuleba disse, que não houve acordo em relação ao cessar-fogo. Ninguém iria tratar de um cessar-fogo aqui. Todas essas propostas e os passos são bem conhecidos, pelo lado ucraniano. O propósito da encontro era fazer perguntas em relação a corredores humanitários, conforme o lado ucraniano pede. E tudo isso foi feito. Todas as intenções nobres falharam, os jornalistas disseram. Bom, essa é a lógica da diplomacia ucraniana, da política ucraniana, que tem um efeito de histeria para influenciar o público. Please go ahead. Agora mais uma pergunta. Muito obrigado. Eu sou da A-News. A minha primeira pergunta é em relação à importação de petróleo e gás da Rússia. O que isso traz para vocês em relação às sanções? Como os senhores encaram as sanções de diferentes empresas e governos? Eu acho que eu já falei disso. Como nós iremos lidar com esse ponto? Eu acho que um colega seu perguntou, e eu disse que nós iremos resolver esse problema e nós iremos resolvê-lo de uma maneira que nós nunca mais dependamos de parceiros ocidentais, sejam eles governos ou empresas privadas, que não são guiados por interesses de negócios, mas sim viraram parte dessa agressão que a Rússia vem sentindo do Ocidente. Nós faremos tudo para assegurar que nós não tenhamos essa situação novamente. Nenhum tio Sam poderá decidir como vai destruir a nossa economia. Nós encontraremos uma maneira de nos tornarmos independentes nesse sentido. O que, aliás, já passa da hora. Em relação às sanções, sim, é disso que eu estou falando. Em relação ao petróleo e gás. Isso é algo que nós devemos deixar na consciência de nossos colegas ocidentais. Nós nunca usamos petróleo e gás como uma arma, apesar do fato deles terem nos acusado de fazer isso. Em 2010, eu acho, quando nós tivemos a primeira crise nesse sentido de transporte de gás, eles estavam pagando pelo suprimento errado de gás. E nós levamos gás à Europa
e tratamos de volumes, e eles estavam roubando simplesmente. E ao invés de impedir, a Europa acusou a Rússia de usar o gás como uma arma. Então, eu digo novamente, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece com a Ucrânia pode ser medido de acordo com um critério. Como essa contribuição pode ter sido feita para atacar a Federação Russa? Isso já aconteceu há muito tempo, antes de ter sido oficialmente declarado. A Europa tem nuances em relação aos valores. Eles russos, eles nos colocam sanções, eles impedem companhias de trabalhar. E eles dizem, nós continuaremos comprando o seu petróleo e gás, no contrário, nós iremos congelar. Se eles pararem de comprar, nosso ministro Novak, que cuida do setor de energia, ele disse de forma detalhada que nós não iremos impedir a compra de petróleo e gás. Nós teremos uma continuidade nos mercados. American correspondent.